E aí, gurizada, bem-vindos de volta. Eu sou o professor André Del Mestre, do IFSU Campus Charqueadas, e este é o curso de Programação Estruturada em C. Nesse vídeo, eu vou mostrar como é que se faz a função de multiplicação recursivamente para qualquer combinação de sinais. Então, no vídeo, na playlist que eu expliquei aqui funções recursivas, eu resolvi, tinha lá como exemplo, multiplicação apenas para números positivos, né? Mas e os negativos ficaram de fora. Então nós vamos incluir aqui nesses exercícios a parte dos números negativos. E, e vamos lá, vamos ver como é que fica essa versão, tá? Bom, lá nos números positivos eu tirei na explicação essa fórmula, né? Que A vezes B, a fórmula recursiva disso era A mais A vezes B menos 1. Eu assumi o B como modificador. É claro que eu poderia ter assumido o A como modificador se eu quisesse, mas eu escolhi o B como modificador. E a condição de parada da recursão foi B igual a zero. Então, para esse slide que está no vídeo da explicação de recursão, eu escrevi esse código, tá? Na verdade, eu colei ele aqui. Colei aqui. Então, esse é o ponto de partida, tá? Então, isso aqui só funciona para números positivos, tá? Só que para números negativos, o que a gente sabe, né? A gente tem outras duas combinações. Então esse else aqui vai ter que ser aberto em else if mais três casos, né? Então isso aqui, essa chamada aqui, ela funciona para números quando a combinação é positivo, positivo. Vou botar aqui o A positivo e o B positivo. Aí ok usar essa regra aqui que está definida. Mas e se o A for positivo e o B for negativo? E eu vou ter que ter uma resposta de um número negativo no final, né? E tirar esse comentário que não fez sentido. Tirar. E se o B, e se o A for negativo e o B for positivo? E finalmente, se ambos os números forem negativos, o que eu faço? Tá? Bueno. Então, nesse caso aqui, nesses casos aqui, eu posso começar trocando essa condição, né? Porque agora no if só testar o B não é o suficiente. Porque com esse B aqui maior que zero, eu poderia cair nesse caso da linha 71 ou nesse caso da linha 74, onde o B também é positivo, mas o A é negativo. Então eu tenho que começar aqui a montar casos de teste mais completos, né? Então, se o A for positivo e o B também for positivo. Se não, se o A for positivo e o B for negativo. Se não, se o A for negativo e o B for positivo. Se não, se o A for negativo e o B também for negativo. E aí eu preciso do else, né? O else aqui vai ficar a condição de parada, que é o return zero. Veja, o que vai ficar para o else, que é a condição de parada? Se o A for igual a zero, ou se o B for igual a zero, vai cair aqui. Se eu fiz essas condições aqui todas corretamente, só vai cair no else quando ou A ou B forem zeros, tá? E aí, realmente, nesse caso, a multiplicação de qualquer número, seja ele positivo ou negativo por zero, tem que dar zero.
encerrando as chamadas recursivas. Bom, então veja, agora o problema está aberto. O positivo continua, vamos manter isso aqui do exercício anterior, tá? Retorna A mais multiplicação de A vezes B menos 1. Bom, no segundo caso, onde o A é positivo e o B é negativo, por exemplo, mais 5 que multiplica menos 3, tá? A gente sabe que o resultado disso aqui tem que dar menos 15. Mas, isso aqui também é... para dar os menos 15, né? Eu poderia dizer que isso aqui é mais 4. Opa! Vamos dizer, é mais 4, tá certo? Mais 4 vezes menos 3 mais menos 3. Eu poderia dizer que essas fórmulas elas são equivalentes, tá? Logo, eu poderia dizer também que isso aqui também é mais 3 que multiplica menos 3 mais menos 3 menos 3. E 2 vezes menos 3 mais menos 3 menos 3 menos 3. E assim sucessivamente. Ou seja, recursivamente falando, eu poderia dizer que, para este caso, números negativos, que o número A positivo multiplicado por um número B negativo, ele é igual a menos B, que soma a multiplicação de A menos 1 vezes o menos B. Da onde eu tirei essa fórmula maluca? Bom, desse meu desenvolvimento aqui em cima, tá? Só troquei isso aqui de lado. Deixar exatamente como está igual ali, mais menos B. Bueno, então é isso aqui que eu tenho que jogar na fórmula, né? No meu return. É isso aqui. Repara que essa fórmula aqui é uma fórmula similar a esta do slide, tá? Isso aqui tem que tirar, não adianta, tá? Claro, como eu tenho um pouco mais de prática, eu tenho alguma facilidade para fazer isso. Mas também lá eu tenho dificuldade, tá? É um outro tipo de pensamento. Então vou comentar toda essa bagaça aqui. Comentei. Vamos para o return. Return. E aí eu vou tentar fazer isso aqui. Return o quê? Esse menos B aqui eu vou trazer para o início. Por uma questão de sintaxe da linguagem C. Menos B. Para isso aqui empilhar na memória. E aí a chamada da função recursiva. Menos B. Multiplicação full. Ou seja, full de completa. E aí o modificador para esse caso será o A. A menos 1 e o B. Ah, meu Deus, aqui eu não preciso botar menos B, o número já é negativo. O número já é negativo, não preciso tornar ele positivo. Então, o B já é negativo, eu não ponho o sinal aqui, tá? Não ponho, não posso. Ficaria assim. Aí eu te garanto que isso aqui vai ficar montando, vai fazer um somatório de números negativos e vai montar uma resposta negativa, tá? Fica assim esse return. Bom, seguindo. Próximo caso.
menos A mais B. Bom, menos A mais B, de novo, eu sou super criativo. Vamos pegar aqui. Opa. Menos 5 e mais 3. A gente sabe que isso aqui tem que dar menos 15. Menos 5 mais 3 é igual a menos 5 vezes mais 2. Mais menos 5. 5. Tá? Ou também é equivalente, né? A menos 5 mais essa multiplicação aqui de menos 5 mais 2. Acho que assim fica melhor, porque vai ficar mais parecido com o código. Então, menos 5 vezes 3 é igual a menos 5 mais menos 5 vezes mais 2. Que, por sua vez, também é igual a menos 5 mais menos 5 vezes mais 1. Que, por sua vez, é igual a menos 5 mais menos 5 vezes mais 0. Mais 0 não. Mais 0 não existe, vezes 0. Tá? Ou seja, esse desenvolvimento aqui, olhando para ele, eu consigo dizer que a função recursiva dessa função, dessa combinação de número negativo e positivo para esse caso, é return. Opa, não, eu já fui rápido demais. É que menos A vezes B é igual a A vezes B menos 1. Só que o A aqui é negativo. B menos 1 mais menos A. Certo? Só que a gente vai colocar esse menos A na frente para ficar mais parecido com o código que nós vamos escrever. Colocando menos A na frente. Então, isso aqui é a função recursiva. Tá? Então, nesse caso, o modificador volta a ser o B e o A fica parado. No caso anterior, o B ficava parado, né, sem modificar, e o A modificando. E o B montando aqui. Tá? Então, eu posso dizer, vou comentar isso aqui, posso dizer return, e aí vou montar essa fórmula aqui na recursão. Menos, não é menos, o A já é negativo se caiu nesse if, então não preciso botar menos de novo. Return A vezes multiplica com full de A e B menos 1. Tá? Isso aqui vai montar essa combinação do A negativo e o B positivo. Finalmente, em 14 minutos de vídeo, eu chego na combinação de dois números negativos. Bom, quando eu tenho dois números negativos, a minha resposta é positiva, né? Menos 5 vezes menos 3, então, menos 5 vezes menos 3 tem que ser igual a 15 positivo. Bom, nesse caso, já que menos 5 vezes menos 3 é 15 e 5 vezes 3 também é 15, ao invés de fazer uma chamada recursiva e tentar fazer essa fórmula por aqui, eu posso simplesmente usar um artifício que eu já usei no primeiro exercício dessa playlist de exercícios, que é trocar o sinal de ambos de A e B. Fazer, por exemplo, return, multiplica full, e trocar o sinal de A e B, deixar ambos positivos, porque a resposta disso aqui será positiva,
E na próxima vez, né, a próxima instância da chamada dessa função aqui vai cair nesse if aqui, no if dos positivos que já foi criado, tá? E aí fica tudo em casa. Se A e B são negativos, eu troco o sinal de ambos e cai para cá, para esse if tratar a recursão. E a gente já sabe que isso aqui dá certo, já foi verificado, tá? Vamos testar. Espero que não tenha ficado muito longo, mas é isso aí, tá? Porque as funçõezinhas recursivas só com if e else o tempo todo, um if e um else, tava muito... A vida real não é assim tão bonita, né? Então aqui eu já tenho pronto, né? Os testes. Eu vou comentar aqui esses outros códigos dos outros exercícios para não atrapalhar a visualização. Então aqui eu tenho todas as combinações, ó, menos 3 vezes 3, menos 5 vezes 3, 5 vezes menos 3 e menos 5 vezes menos 3, tá? Tá aqui a chamada e vai mostrar o resultado, tá? Vamos testar todos os casos. Além do caso que a gente já conhece, que é o positivo, né? Então todos os casos sendo testados. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma explicação. Tá? Acho que é isso. Vamos ver se cai nesse else também para parar essa recursão. Clear make prog ponto barra prog. Olha aí. 5 vezes 3 deu 15, menos 5 vezes 3 deu 0. Tá errado isso aqui, tem que ver. 5 vezes menos 3 deu menos 15, menos 5 vezes menos 3 deu 15, tá certo. Então esse caso aqui eu fiz alguma cagada. Bom, depois de olhar bem pro código, uns 30 segundos eu vi por que não estava funcionando. Por causa desse asterisco aqui, é mais, meu. Puta que pariu, né, meu? Mas enfim, tá aí. Não consegui enxergar antes. Agora funciona, né? Óbvio. Não tinha nada de errado. Alternativamente, tipo, assim como eu fiz aqui nesse caso, né? Como eu já tinha criado essa regra aqui para multiplicação de A e B, que são dois números negativos, eu também aqui eu poderia usar esse mesmo artifício de trocar o sinal de A e B em um desses dois casos onde a combinação é de um positivo e outro negativo, né? Eu poderia, ao invés de utilizar aqui o return A mais multiplicação full de A e B menos 1, por exemplo, eu poderia, em vez de quebrar a cabeça me matando fazendo isso aqui, eu poderia simplesmente ter cortado essa parte do A mais alguma coisa e simplesmente ter trocado aqui os sinais de A e B, porque ao fazer essa troca, quando o A é negativo e o B é positivo, quando eu inverto o sinal de ambos, ele cairia nesse caso aqui, a recursão. Então, isso aqui faria o que eu fiz aqui também, se eu trocar os sinais, né? Então, eu vou salvar e vou te mostrar como é que ficou. Prog. Dá igual, tá? Mesma coisa. É isso aí então, gurizada, né? Esse vídeo aí da recursão, da multiplicação completa com recursão